normal, tá? É, então, tem uma observação interessante aqui, né, que é assim, a distribuição normal é meio que mágica, porque a gente vê muito na natureza, né? Então você pega e fala assim, olha que interessante, a altura das pessoas, quando você vai ver lá, vai plotar esse gráfico aqui, esse histograma, você vai ver que isso daqui dá a distribuição normal. O peso da distribuição normal, o tempo de viagem da distribuição normal, jogada de dados da distribuição normal. Você fala assim, meu Deus, qual que é essa mágica, né? Por que as coisas na natureza se comportam dessa forma, tá? Porque assim, aqui que eu acho que é importante a gente parar para pensar, porque tem, acho que aquilo que eu estava falando de passivo ali, né, de um comportamento passivo, assim, porque uma coisa é você medir, fazer uma estatística na população e chegar nesse gráfico aqui, tá? Tudo bem. Só que você chegar nesse gráfico não explica o porquê que as coisas se comportam de acordo com essa curva, né? Você só está assim aprendendo que, bom, a natureza é assim. Você pode falar assim, a natureza é assim, mas a gente não está com, a gente não está assim satisfeito em só ter assim essa resposta. A natureza se comporta assim, né? A gente gostaria de saber por que a natureza se comporta assim, tá? Então, e aí que vem uma grande de uma coisa que é uma explicação para isso. Quer dizer, não importa que aparece muito na natureza, mas a gente tem uma explicação para isso. Essa explicação chama-se teorema do limite central, tá? Então, quem já viu assim estatística ou probabilidade de maneira mais profunda, já deve ter esbarrado nesse cara aí, o teorema do limite central. E esse teorema do limite central é uma explicação do porquê que as coisas geralmente, muitas vezes na natureza, elas se enquadram na distribuição normal, tá? Então aqui tem uma explicação o enunciado do teorema do limite central, mas assim, descrito de maneira bem grosseira, tá? Só a gente não vai entrar em mais detalhes aqui na disciplina. Mas como é que seria esse teorema do limite central? Né? Então, ó, para qualquer sequência de pequenas quantidades aleatórias independentes, tá? Você pode pensar que essas pequenas quantidades aleatórias independentes sejam lá o peso das pessoas, a altura das pessoas, ou sei lá, o tempo de viagem das pessoas, ou sei lá, jogadas de dados, né? Aí no limite, tá? Ou seja, se você pega um número muito grande, né? Tipo, no limite geralmente significa tendendo para o infinito. Aí a sua soma, ou às vezes a média, tá? Depende muito de como é que é. Só que soma e média, se você somar várias coisas e tirar a média, dá na mesma, né? Quer dizer, a média é a soma, só que quando você divide pela quantidade de termos, né? Então, a soma ou a média será distribuída de acordo com a distribuição normal, tá? Então, é, esse teorema aqui, ele fornece quase como se fosse uma explicação, porque sempre que você pega pequenas quantidades aleatórias, se você soma elas, né, a coisa vai dar a distribuição normal. Tá? Então, a explicação é isso. Né? Sempre que você soma pequenas coisinhas, plota um gráfico, isso vai dar a distribuição normal. Tá? De novo, eu tô explicando isso de maneira bem grosseira aqui. Tá? Isso não está assim, completamente certo. Tá? Não, assim, eu recomendo depois, se vocês ficarem interessados aí no teorema do limite central, vocês podem ver um outro vídeo que explica isso de maneira um pouco mais legal aí, talvez no YouTube, sei lá. Tá? Mas assim, só pra gente ter uma noção assim de que o teorema do limite central ele é uma forma de explicar. Tá? É, bom, é, tá, eu acho que talvez assim, eu quero até falar, por exemplo, por que é uma explicação? Porque, por exemplo, se você pega assim, beleza, pega pequenas quantidades aleatórias independentes, pegar, por exemplo, o peso das pessoas, tá? Se você soma o peso, plota o gráfico, vai dar a distribuição normal. Então, o teorema do limite central, ele fala assim que isso serve para qualquer tipo de pequenas quantidades aleatórias, tá? Enfim, é, uma coisa que é importante aqui a gente notar que a distribuição normal, tá? Essa distribuição aqui, à medida que você se afasta da média, a probabilidade de enxergar um valor decresce exponencialmente, tá? Então, aqui talvez seja legal de olhar,
Porque, ó, aqui você tem a média, tá? Geralmente eles medem assim esse desvio da média, a gente mede em termos do que a gente chama de desvio padrão, né? Tá, então, aqui você tem um desvio padrão, aqui você tem menos um desvio padrão, por isso que é menos 1, 1, menos 2, 2, tá? E aí assim, ó, por exemplo, se você tá a um desvio padrão da média, essa área aqui, ela concentra assim, sei lá, tipo 67% do todo, toda a população. Então, se você pegar a média e pega um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, isso concentra mais ou menos assim, tipo 60, eu não lembro direito os números aí, tá? Mas é alguma coisa assim. Se você pega já, por exemplo, agora para 2 desvio padrões aqui, né, e pegar toda essa parte aqui, tá? Isso daqui já vai para tipo 87% do todo, né? E se você pega 3 desvios padrões, tá? Aqui, e todo esse trecho aqui, ó, toda essa área aqui, você já está pegando, sei lá, 95, 97% de toda a área. Só sobrou assim uma coisinha aqui que a gente não consegue nem ver, não consegue nem ver. Então, à medida que você anda para lá, então assim, você pegou 60, andou um desvio padrão, aumentou um desvio padrão, estava 67% da população. Aí depois você já vai para 2, né? Você já pega mais, sei lá, para 80 e pouco. Depois para 3 você já vai para 90 e não sei quanto, 97. Depois para 4 já é 99 e tal. Então, esse tipo de comportamento aí, né? Significa assim que, por exemplo, se você sai aqui da média, aqui se você tinha 40, 0.4, né? 40, aqui você já vai ter, por exemplo, um 0.25. Mas agora para o 2 aqui, ó, já está no 0,05. No 3 aqui você vai ter uma coisa extremamente pequena, tá? O que eu estou falando é assim, que cada unidade dessa daqui de medida que você anda, tá? Vai decrescer, beleza? Tudo bem que decresce, mas quanto que decresce? Decresce exponencialmente, tá? É a mesma coisa, tipo assim, só para ter uma noção, porque a fórmula dessa distribuição normal é um pouquinho chata, mas é como se fosse assim, ó. Tipo, quer dizer, o que é um crescimento? A gente sabe, né? A gente está acostumado em crescimento exponencial em computação. Você tem um t de n igual a 2 elevado a n, tá? Então, à medida que se você aumentar 1 no valor de n, isso daqui você vai dobrar, tá? Um decrescimento exponencial seria uma coisa inversa, assim, do tipo, isso daqui, ó. Então, se você aumentar 1 no valor do n, você vai dividir por 2, né? Então, você vai decrescer exponencialmente, tá? Então, a distribuição normal ela tem esse formato aí, tá? À medida que você se afasta da média, a probabilidade de enxergar um valor decresce exponencialmente. Isso daqui, essa observação é extremamente importante porque a gente vai ver logo em seguida, tá? Tá. Bom, a gente começou a falar disso daqui porque a gente estava falando lá daqueles negócios das páginas web, né? Isso daqui, ó. A gente começou a falar disso daqui. Né? Em função de K, qual a fração das páginas da web que tem K em links, tá? A gente começou a falar disso daqui. Então, tá, por que a gente está querendo usar a distribuição normal aqui, né? Por que seria uma hipótese boa usar a distribuição normal? Porque, assim, ao fazer repetidas medidas numa quantidade física fixa e plotar o gráfico da soma de determinados resultados, ela será aproximadamente a distribuição normal. No fundo, isso daqui é tipo assim, é o teorema do limite central ali, né? Tá? O teorema do limite central, isso daqui. Só que escrito de outra forma, tá? Só que como é que você faz para aplicar isso daqui em páginas web, né? Quer dizer, por que isso se encaixaria na página web? Porque se cada página decide aleatoriamente com qual outra página vai se linkar, então a soma dos links entrantes é a soma de quantidades aleatórias independentes e isso me daria a distribuição normal. Quer dizer, você pode pensar assim, ó, vamos supor que você organizasse as páginas, sei lá, as páginas estão organizadinhas aqui, ó. E aí de repente cai um link aleatório, sei lá, cai um link aleatório aqui e, sei lá, caiu aqui, o link aleatório. Aí você vai, joga um outro link aleatório, daí cai aqui. Aí outro cai aqui, outro cai aqui. Aí de repente vai acumulando, né? E aí você fala assim, tá bom, algumas dessas páginas, quer dizer, vai ter um número médio, né? Então, deixa eu desenhar isso daqui melhor, né?
Daí você fala assim, por exemplo, aqui tem uma página com 3, outra página com 3 e outra página com 3. Então, se você for plotar lá o teu gráfico, lá talvez você tenha uma média de 3 e no caso aqui, sei lá, metade das páginas, 0,5 das páginas tem 3 links, né? Então, você vai jogando links aleatoriamente aqui, né? Você vai ter lá uma média, beleza? Talvez seja 3. Você talvez tenha algumas páginas que tem um pouco menos, tá? Ou talvez uma página até que contenha aqui 4, aqui, um pouco mais, tá? Só que daí você vai ter lá, por exemplo, você vai ter uma página que... Claro que aqui, esse daqui tá... É muito pouca coisa para dizer um gráfico daquele tipo que fica bonito, né? Mas assim, você vai ter uma página que tem 4 links aqui, então uma página das 6 seria, sei lá, tipo... Algo entre, tipo, 17% aqui, tá? 0,17. E aqui você teria também uma página aqui, outra página aqui. Então, enfim, sei lá, se fosse fazer um troço bem rudimentar aqui, ele daria, assim, tipo uma distribuição normal, né? Mas eu acho que vocês pegaram a ideia aqui, tá? Então, por que a distribuição normal ela é uma boa hipótese para responder a nossa pergunta? Porque se as páginas decidem aleatoriamente com qual outra página vai se linkar, tem a ver com essa questão aqui, ó, de você verificar, né, repetidos experimentos aqui numa quantidade física fixa, aí você plotar a soma dos resultados. Então seria a soma aqui dos links aqui, ó. Quantos caras tem 3 links? Ah, é esse, é esse, é esse. Então a soma tá aqui, ó. Estão os 3 aqui, tá? Então, pensando assim, você fala, beleza, vamos usar a distribuição normal, e a distribuição normal é a solução para a nossa pergunta inicial aqui, tá? A distribuição normal é a resposta para isso, né? Certo? Na verdade não, na verdade completamente errado, porque quando as pessoas conseguiram medir a web, elas descobriram algo totalmente diferente de distribuição normal, tá? A resposta que elas chegaram para aquela pergunta que eu tinha colocado lá antes é assim, ó. Qual que é a fração da páginas web com K links entrantes? É assim, ó. A fração de páginas web que tem K links entrantes é aproximadamente proporcional a 1 sobre K ao quadrado. Você fala, 1 sobre K ao quadrado. Mas por que isso é diferente da distribuição normal, né? Então, por que isso é diferente da distribuição normal? Por que é totalmente diferente? Porque 1 sobre K ao quadrado decresce muito mais devagar à medida que K aumenta. Quer dizer, como assim muito mais devagar? Porque lembra que eu falei que a distribuição normal, à medida que a gente se afasta da média aqui, né? Essa função aqui que mede a proporção, ela decresce exponencialmente, tá? Então, o típico decréscimo exponencial, como eu expliquei antes, seria algo assim, ó. Então, esse K aqui, então tem um F de K, esse K ele estaria no expoente aqui, ó, 2 elevado a K, tá? E o que eles descobriram é diferente, o K não está no expoente, o K, ele está aqui, ó, tá? Ele está aqui, né? Ele não está no expoente. Porém, eu tenho uma potência aqui, né? Uma potência de 2 aqui, tá? Mas esse 2 é fixo, tá? Mas tem uma potência de 2, mas agora o K não está no expoente, tá? Então, essa primeira situação aqui, decréscimo exponencial, decresce muito mais rápido do que um decréscimo aqui que é um decréscimo polinomial, né? Um polinômio, tá? Por consequência disso, páginas com muitos links entrantes são muito mais comuns do que a gente esperava por uma distribuição normal, tá? Então, se na distribuição normal você estivesse perguntando... aqui eu vou dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, K igual a 1000, tá? Então, eu estou falando assim, qual que é a porcentagem de páginas web que recebem 1000 links
1000 links entrantes aqui, tá? Aqui teria 1000 links entrantes. Qual que é a porcentagem de páginas web aqui? Se a gente for pegar o resultado real, que é 1 sobre k ao quadrado, isso daqui vai dar 1 sobre, né, k ao quadrado, então vai ser 1000 ao quadrado, isso daqui vai ser 1 em 1 milhão. O que é razoável você pensar que, sei lá, tipo, uma página a cada 1 milhão de páginas, ela tem 1000 outras páginas que apontam para ela. Né? Quer dizer, ela é uma página relativamente popular. Tá? Agora, se a função decresce exponencialmente, por exemplo, 1 sobre 2 elevado a k, esse valor aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a 1000, seria um valor, assim, ridiculamente pequeno. Ao ponto, assim, de você falar que nem existiria uma página que receberia 1000 links entrantes. Tá? Porque é muito pequeno. 2 elevado a 1000 é, sei lá, o número 2 elevado a 1000, né? O número que está aqui no denominador, aqui, 2 elevado a 1000, é trilhões de vezes mais do que a quantidade de átomos do universo, tá? Então é muito... Esse valor aqui seria muito pequeno, tá? Então, obviamente que uma distribuição tipo a distribuição normal, ela não ia refletir mesmo a questão da popularidade das páginas da internet, tá? Então, a função em k, né, f com a variável k, que decresce de uma potência fixa, no caso 2, aqui ó, a potência fixa, é chamada de lei de potência, ou lei da potência, tá? Power law. Eu sempre uso esse termo em inglês aqui, eu acostumei, enfim. Mas pode ser Power law ou lei de potência, tá? Então, isso que é uma função lei de potência, né? Já está explicado aí uma parte lá do título da aula. Tá? Então, ó, a popularidade tem desequilíbrios extremos. Isso a gente já discutiu. Poucas páginas web são muito populares, tem muitos em links. Só que esse poucos aí, muito, a gente agora já sabe mais ou menos como é que se comporta, né? Uma função f de k que é igual a 1 sobre k ao quadrado, tá? Serve também para outros domínios, tá? Por exemplo, e olha só que interessante, isso daqui tudo eu não tirei do nada, isso aqui são experimentos que fizeram, né? A fração de números de telefone que recebem k chamadas por dia é 1 sobre k ao quadrado. Né? Por exemplo, se tem números de telefone, sei lá, de lojas grandes, sei lá, algo assim, então são números de telefone populares, assim, né? A fração de livros comprados por k pessoas, 1 sobre k ao cubo, tá? Também é uma lei de potência, porque você tem o k embaixo aqui e você tem uma potência fixa aqui, né? Uma constante, tá? 2, 3, etc. A fração de trabalhos científicos que recebem k citações, 1 sobre k ao cubo, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, publiquei um trabalho científico, se eu obtiver, sei lá, tipo, vamos ver, 10 citações, tá? Isso acontece com probabilidade 1 sobre 10 ao cubo, que é 1 sobre 1000. Tá? 1 sobre 1000. Então é difícil receber 10 citações, né? É difícil receber 10 citações. Claro que isso também varia muito da área que as pessoas trabalham, né? Tem gente que trabalha em áreas que estão muito mais ativas hoje, né? Então, a gente pode pegar mesmo na computação, tem áreas que são bem mais ativas aí, por exemplo, áreas que estão na moda, né? Então tem muito mais gente trabalhando, então as pessoas têm como tem muito mais gente trabalhando, então as pessoas têm uma tendência aí a receber mais citações também, né? Basta você ficar um pouquinho famoso que as pessoas já vão citar você, né? Mas em outras áreas você tem menos pessoas trabalhando, então quando você fica um pouquinho famoso, como tem poucas pessoas trabalhando, então você não vai receber tantas citações assim, né? Mas é claro, tem que dar uma olhada certinho nessa referência aqui, mas assim, em média aí ficou essa proporção aqui, que também é uma função que é a lei de potência, tá? Bom, tipicamente aqui, eu não sei se eu vou falar isso mais para frente, mas tipicamente a gente tem, né, uma função que é a lei de potência, uma função f no parâmetro k, ela é 1 sobre k elevado a c, e tipicamente esse valor de c está entre 2
e 3. Na maioria dos experimentos que fizeram, isso daqui está entre 2 e 3, tá? Tem até algumas coisas que eu ouvi falar e que passou um pouquinho de 3, tá? Mas tipicamente está entre esses dois valores aqui, tá? Conclusão é a seguinte: assim como a distribuição normal aparece nas ciências naturais, tá? E isso foi que a gente não tinha bem assim chegado nessa conclusão de ciências naturais, mas no fundo é isso, né? Quando você está falando quantidade físicas pequenas que se comportam aleatoriamente e tal, isso acaba que reflete lá em questões mais da natureza, assim, tá? As distribuições Power Law, por outro lado, aparecem em contextos onde há popularidade, tá? Popularidade de trabalhos científicos, popularidade de livros comprados, popularidade do número de telefone ou popularidade das páginas web.